Oi, boa noite. Bom, vai para a quarta parte que quero estar falando aqui sobre o que o missionário está fazendo agora, né? Sonhos, sendo João Bidu, que fala dos sonhos, significado de sonho. E olha que o Espírito Santo me mostrou essas letras caídas. E significa o quê? São caças palavras, né? Aquilo que vem do espírito dele é tipo um delírio. Ele fala aquilo que ele pensa. E ele colocou uma oração antes para poder sonhou o sol, Deus lua, não existe isso. Isso já mostra que ele não está no Espírito Santo, porque a própria palavra de Deus ela fala que José sonhou com a lua e com as estrelas, né? Eu vou estar aqui trazendo para falar para vocês, né? Vou estar aqui ao vivo, assim, gravando e lendo para vocês, né? Ele falou que José sonhou um Deus Sol e um Deus Lua. Não existe isso na Bíblia. E ele fala que José contou o sonho que Jacó, nem Jacó ele falou o pai. Todo mundo senta para ouvir, não sei o que tem, né? Isso a palavra não refere isso daí. Por certo, quando José terminou o sonho, logo ele já foi contar para os seus irmãos, para o seu pai. E a própria palavra do pai fala que Jacó duvidou do sonho de José, né? Falou para ele, duvidou, mas ele guardou em seu coração. Então por isso que Jacó sofreu pela morte do seu filho também, para ter santidade e santificação também. Por aquilo que ele duvidou de Deus, né? Deus poderia estar usando o seu próprio filho, né? Então, é coisa que ele falou na live que não é Espírito Santo. Mas por que as pessoas acreditam nele? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Só tem conhecimento aquilo que ele escuta. E é onde faz ele como Deus. O sonho que o anjo mostrou a ponte e que ele não atravessava a ponte de pé, mas que ele voava em cima da ponte. As pessoas falavam dele. Ele querendo ser Deus, acima de tudo. O nosso Pai não está no céu? Então, ele voando o céu, para não pisar no chão, que é o sacrifício da cruz, que é lutar, que é suar. Ele quer voar, ele quer crescer, ele quer voar igual uma águia. Ele não fala da águia. Então, ele quer voar, ele quer conseguir as coisas igual as pessoas conseguem aí, né? Essas pessoas das redes sociais, Leonardo Salles, que estão enriquecendo aí, né? E é onde ele tem esse desejo, tudo que ele vê, ouvir na televisão, pode ser que ele fale, eu não assisto televisão, não sei. Ele fala, mas as obras mostram diferente. Guarda tudo no coração. Então ele traz palavras que ele prega ali, que é de filmes bíblicos. Não é da palavra de Deus, né? Ele fala que José sonhou com Deus Sol e Deus Lua, né? Eu vou estar lendo aqui no 37 de Gênesis que José é vendido pelos seus irmãos, mas eu vou estar lendo só a passagem 9 para vocês verem como ele mente. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Tá vendo? Como que ele fala que José sonhou Deus Sol e Deus Lua? A própria palavra de Deus está falando diferente. Ele se comparou à palavra do Pai, dois deuses aí que José sonhou. E não, ele mente. Por isso que ele não está no Espírito Santo. E por isso que o Espírito Santo me mostrou que as palavras que eu vi igual essas daí, é uma palavra que é caça as palavras, né? Não é a interpretação do Espírito Santo, é a interpretação da forma de pensar dele ali, entende? Que ele acha que é do Espírito Santo, mas é o Espírito Anticristo que está enganando ele para enganar as almas. Aonde todo mundo sonha. E as pessoas vão ficar curiosas, vai querer decifrar o sonho, vai querer saber por que o sonho. E onde vai chegar muita gente, vai dar aquilo que ele quer no final, a oferta e o dízimo. Entende? E está escrito aqui, ó: seu irmão, pois o invejavam seus pais. O seu pai, porém, guardava esse negócio no coração, né? Quer ver onde fala que Jacó ficou bravo, né? E sonhou ainda outro sonho, contou aos seus irmãos, disse: eis que eu sonhei o sonho.
E contando seu pai e os seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar perante a ti em terra? Olha aí, Jacó ficou bravo. Ele falou assim: por que ele é o pai, tem autoridade? Por que o filho vai ter autoridade mais que o pai? Entende? Então Jacó, ele não pecou com Deus, porque ele sabia que quem tem autoridade sobre ele é o pai, mas quem tem autoridade sobre o filho e a esposa é ele. Então como que José poderia falar para ele que ele ia ter autoridade sobre a casa, sobre todo mundo? Então por isso que ele guardou em seu coração, entende? E ele sofreu isso, ele passou por sofrimento quando José morreu. Então o missionário bravo, ele fala coisa que ele não sabe. Por isso que você pega a pessoa aí que está pregando mentiras, heresias, entende? Então eu vou estar lendo aqui, guiada pelo Espírito Santo, tá? Por essa causa te deixei em Greta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse os presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi interpretatível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissoluções, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como um dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irrancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem topes de ganância, mas dado à hospitalidade, amigos e bem moderados, justos, santos e temperantes, retendo firmes e fiéis à palavra, que é conforme a doutrina, mas que para que seja poderoso tanto para administrar com a sã doutrina, como para convencer os contradicentes. Entende? Quem contradicente a palavra de Deus, ele está sendo contradicente. Ele não está o culto dele não é um culto de edificação das almas, é um culto que ele faz criado pelos seus desejos e interesses. Coloca o Espírito Santo, sim, para poder ganhar as pessoas. Senão não tem como pegar as pessoas. E ele sabe da palavra, ele está se covardando, porque ele sabe que se ele pregar a verdade como nós pregamos e perdemos de tudo, e que nós vivemos na provisão de Deus, na fé, para alguém nos abençoar e nós não pede, ele sabe que ele vai perder o dinheiro, não vai comprar, não vai pagar a casa, e ele vai pegar a prova com a mão, e ele já passou situações difíceis, e ele tem medo da pobreza. E também ele teve um trabalho que Deus deu para ele. Ele foi para trás de profecia, aonde ele perdeu um bom trabalho, no qual ele confessou com a boca dele que ele ganhava bem, e aonde uma irmã profetizou para ele na empresa que era para ele sair do trabalho, que ele ia ser pregador do Evangelho de Deus, no qual ele entrou com interesse na ofertas e dízimo, porque alguém deve ter falado para ele. Porque há muitos desordenados faladores, vão enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tampar a boca, homens que transtornam a casa inteira, ensinando que não convém por topes e ganância. É o que ele está fazendo, ensinando que não convém. Sonhos, o que ele tem que contar sonhos? Se Jesus está voltando e as pessoas precisam se redimir, se perdoar, se santificar a sua alma, o que ele está fazendo? Está fazendo isso aqui que a palavra está falando. Um deles, seus próprios profetas, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, são inventos preguiçosos. Tá vendo? Inventos preguiçosos, a própria palavra fala, não quer trabalhar, que é o mais fácil. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreendei-vos severamente, para que seja são na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem os mandamentos de homem que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes os seus entendimentos da consciência estão contaminados. Conversa que conhece a Deus, mas nega o seu com suas obras, sendo abominável, desobediente, reprovado para todas suas boas obras. Missionário reprovado pelas obras todos os dias, porque ele tem um vento preguiçoso. A própria palavra está falando aqui. Missionário, você não diz que vive a palavra, é que a palavra, meu irmão. Você tem salvação se você se arrepender, senão esse caminho vai levar a maldição, irmão.